Comigo no estúdio, vereadora Márcia Tasquete. Boa noite. Boa noite, Pedro. Prazer estar aqui. Boa noite a todos que nos assistem aí pelas redes sociais e pela TV Guarulhos. A vereadora gentilmente traz um ovo de Páscoa alpino. Esse aqui é muito bom, hein? Eu gosto do alpino. Vamos sortear, hein, Carla Ramaciotti? Põe aí, escreva aí na live. Vereadora, eu publiquei ontem, né, que o banheiro masculino da UBS Vila Fátima estava interditado, segundo reclamações, há 2 meses. A senhora foi lá e resolveu? Então, na verdade, Pedro, não estava interditado 2 meses, né? Não? Não, ele estava interditado por aquela semana, por essa semana e a metade da outra, da passada. Mais de 10 dias. Mais ou menos uns 10 dias. O que acontece? Queimou uma lâmpada. O gerente da unidade, que aliás é uma pessoa bem... que está sempre disposto a ouvir e tal, ele foi e trocou essa lâmpada. O que acontece? Passou umas 2 horas dessa troca, deu um estouro, deu um curto. E ele, com medo de mexer e tal, ele fez os informes para a infraestrutura. E a infra demorou um pouquinho, mas veio, né, consertar. E ontem eu estive lá, eles estavam, inclusive, na hora consertando, na mesma hora que você me chamou, eu acabei indo, e eles estavam consertando, e eu falei, olha, gente, é uma coisa tão desnecessária de ter que ir para a rede social, um banheiro, né? 10 dias. Um banheiro. E ele falou, não, a gente fez o que deu para fazer, mas estávamos aguardando aí a infra. E eu aproveito aí a audiência do seu programa, Pedro, para dizer que não é só na UBS Vila Fátima que se tem problema e que demora a infra para poder resolver os problemas. Nós temos problemas em outros equipamentos, inclusive essa semana eu estou fiscalizando um equipamento que, se a infra não tomar uma providência, eu vou fazer até um vídeo. O que é infra? É infraestrutura? A infraestrutura é um departamento que cuida da infraestrutura, inclusive o responsável por essa infra é o Rogério. Um departamento? Né? É um departamento. Caramba. Ou seja, deve cuidar da melhor forma e ser um pouco mais ágil, porque ninguém está reclamando, ou seja uma gerente ou um gerente ou alguém de um equipamento de saúde, ele não faz um memorando, ele não faz um pedido que não seja realmente urgente. Inclusive, de antemão, eu digo que ele tem que atender e de forma rápida, porque eu estou fazendo o requerimento que eu quero entender a demora que tá ocorrendo em cada equipamento para que a coisa aconteça da melhor forma possível, porque muitas vezes o trabalhador fica lá como se o trabalhador não tivesse avisado, o Pedro. E o trabalhador, quando ele vê o problema, ele já envia memorando. Então, o problema não é o trabalhador da unidade, é a infraestrutura que não está dando atenção, e eu digo que o secretário de saúde tem que estar um pouco mais antenado no que está acontecendo dentro da Secretaria de Saúde. Mas tem eletricista, encanador, tudo, pintor? Tudo, tem tudo, é um departamento de infraestrutura, tem e tem que resolver, não está lá só para dizer que tem, está lá porque tem que resolver. Né? E isso chateia a gente de ter que ficar chamando a atenção de uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvia. E eu vou dar uma atenção muito especial, Pedro, essa semana, porque tem outras denúncias que eu vou apurar. Eu só não vou falar hoje, Pedro, porque eu tenho coisa que eu preciso entender um pouquinho melhor. Mas se a infra não atender os memorandos das unidades que chamaram ela essa semana e a semana passada, eu vou tomar uma providência. Bom, vereadora, vamos falar mais uma vez de farmácia. Eu publiquei um aviso da Jardim Tranquilidade, UBS. Estava com a farmácia fechada por recebimento de medicamentos. Muitas pessoas estranharam, muito. Alguns servidores me criticaram. Eu falei, minha intenção não é criticar o servidor. Minha intenção é criticar o sistema que proporciona isso. Exatamente, você está coberto de razão, Pedro, porque ainda bem que tem quem fale. De certa forma, você está ajudando o servidor. Sim. Porque quando você expõe o que está acontecendo, o servidor que está se sentindo sem estrutura para trabalhar, tem alguém que está vendo.
Tem mais alguém que está vendo, né? Eu sempre defendi trabalhador, funcionário público, você sabe disso, sempre defendi o trabalhador da saúde, e nós não estamos aqui para criticar, eu entendi a sua publicação, e eu fui lá, porque eu estava vindo do Hospital Pimentas, porque eu estava fiscalizando, e eu falei, Pedro, vou dar uma olhada nessa situação. E aí eu também fui criticada por alguns trabalhadores da saúde, e trabalhadores que inclusive eu sempre defendi. Né? Mas eu deixei bem claro, eu não estou aqui criticando o trabalhador, muito pelo contrário, eu sei que o trabalhador está trabalhando muitas vezes sem estrutura, eu sei que o trabalhador está lá às vezes sozinho na farmácia para colocar a medicação que ele recebe no sistema, dar baixa, colocar o que está chegando, tirar muitas vezes medicação que está vencida e também entregar medicação para o munícipe que está lá, muitas vezes, numa fila grande. Mas nós temos que achar uma solução. Não é só defender o trabalhador e dizer que não deu, fazer o quê, fecha, procura outro. Isso não funciona. Porque o cidadão que se vire. Eu, inclusive, tenho uma mensagem lá, fiquei muito entristecida, porque eu gosto da pessoa e a pessoa falou assim, manda o munícipe para outra unidade. Não. Isso não. Assim, eu não posso nem ler uma coisa dessa. Do mesmo jeito que eu defendo o trabalhador, eu defendo a população. Então, o munícipe, às vezes, ele não tem condições para pagar uma condução, Pedro, para ir numa outra. Não tem tempo. Não tem tempo, tem que trabalhar. Hoje mesmo eu me deparei com uma situação lá no Vila Fátima, que ele é caminhoneiro, o senhor lá é caminhoneiro, e ele teria que vir buscar uma medicação de diabetes às 14 horas. Ele falou, eu vou ser mandado embora, eu vou ficar doente e sem emprego. Então, quer dizer, nós temos que buscar uma solução para essas logísticas que não estão legal. Agora, só ir lá e defender o trabalhador e não buscar uma solução para a população, não conte comigo para isso. E muitas pessoas falaram com propriedade, né? Tem profissão de estoquista, almoxarife. Por que não é o farmacêutico que tem que fazer esse recebimento, conferência? É que terceirizaram esse almoxarife. Então, quando chega dentro das unidades, realmente quem tem que contar, armazenar e também lançar no sistema é quem está na farmácia. Então, o correto seria, e essa fica a minha sugestão, inclusive vou oficiar, porque sempre fiz isso e eu sei do trabalho dos farmacêuticos e dos práticos, inclusive, eu não sei se você se recorda, agora, bem pouco tempo, passou um projeto na Câmara, onde nós votamos e foi aprovado a contratação de 33 farmacêuticos e 22 práticos de farmácia, porque é exatamente o déficit que nós temos hoje no RH do município. Então, lá na Câmara nós fomos favoráveis, está aprovado, só que, Pedro, tudo na administração pública demora um pouquinho. Então, porque é dinheiro público, então tem que ver como que vai contratar, como que vai ser essa contratação, se é emergencial, se é por licitação. Você sabe que não é assim, vamos fazer e fez. Agora, qual é a situação desses farmacêuticos? Entender isso, e eu estou aqui aberto, eu tenho certeza que você também, para a gente aceitar a sugestão também daquele que está lá na ponta. Teve uma associação de farmacêuticos da prefeitura que me procurou, está aberto o espaço aqui, eu vou combinar. Sim, tem que vir. Assim como eu também estou sempre disposta a ouvir. Tem sim a falta de farmacêutico, esses profissionais estão sofrendo absurdos. Nós temos aí farmacêuticos que estão afastados, inclusive porque foram agredidos, porque não fizeram de forma rápida, porque é óbvio, se não tem uma mão de obra da forma com que tem que ter, tem um farmacêutico, que nem hoje, uma farmacêutica na UBS Vila Fátima, e uma fila que só foi aumentando, e eu vi a dificuldade daquela farmacêutica, assim como nos demais equipamentos. Então, a prefeitura tem que fazer o mais rápido possível esses contratos, seja de emergencial ou licitação, de alguma forma tem que ter profissional o mais rápido possível nas farmácias, tanto farmacêutico como prático de farmácia. A farmácia do CEMEG faz falta, Pedro, Douglas Murilo, era uma boa farmácia, eu me lembro. Nós, inclusive, protocolamos, inclusive a seu pedido, eu protocolei um projeto de farmácia 24 horas, Pedro.
Então, assim, nós estamos trabalhando, mas infelizmente tem uma dificuldade. E o que eu gostaria que os trabalhadores entendessem é que nós estamos fazendo de tudo para que a coisa funcione. Mas infelizmente, nós dependemos do prefeito, nós dependemos do secretário de saúde, né? E eu continuo fazendo fiscalização, continuo cobrando, e é difícil. Porque nós não podemos deixar a população desassistida, mesmo reconhecendo as dificuldades desses profissionais, nós não podemos deixar a população desassistida. Eu entendo isso. Nós temos que ter um computador para dispensação, um computador para armazenar, e temos que ter pelo menos um dispensando, enquanto um outro conta e confere e dá baixa no sistema. Agora, farmacêutico e prático não é como médico, que é difícil contratar. Por que não contrata? Nós aprovamos o projeto agora, tem mais ou menos uns 15 dias, Pedro. Nós aprovamos o projeto para contratação. Então, agora eu estou cobrando para acelerar, né, para que a gente consiga fazer de forma mais rápido que pudermos fazer aí as contratações, porque eu vou dizer mais. Essa é a solução. Eu acho que os farmacêuticos da prefeitura deveriam se recusar. Eu acho que não faz parte da função deles receber, conferir. Eles não são conferentes, né? Então, não são estoquistas, não trabalham em almoxarife. E outra, se terceirizou, esse almoxarife tem que dar um respaldo né, da forma que vem. Então, vou continuar fazendo fiscalização, e quando eu falo que eu vou fiscalizar a farmácia, não é porque eu sou contra o profissional, muito pelo contrário. Eu quero fiscalizar para eu entender a dificuldade do profissional, ajudar o profissional e ajudar a população que não pode e não vai ficar desassistida, Pedro. Alguém escreveu aí, produção, que tem concurso vigente, é isso? Foi aberto o concurso. Vigente. Basta a convocação, é isso. Então, nós estamos trabalhando para que isso aconteça, eu estou cobrando, estou aqui à disposição dos funcionários públicos, dos trabalhadores. Se quiser vir conversar, se quiser vir explicar o que está acontecendo, eu estou sempre aqui à disposição. Jamais vou contra o município, mas não posso aceitar a população desassistida, Pedro. Dagner Turri, vereadora, boa noite. A situação caótica da saúde no nosso município vem de anos. Sim. Apesar de seus esforços, não acredito em mudanças para melhor. Olha, eu acredito, tenho que acreditar. Eu acredito. Eu acho que está faltando gestão, gerenciamento. Falta gestão. Acontece o seguinte, as pessoas tendem a se acostumar com o problema. Sim. Né? Em vez de tomar uma atitude para resolver, não, vai no jeitinho, põe um cartaz ali, fala que está fechada hoje. Pronto. E é isso que eu não aceito. Por isso, Pedro, eu me dirigi para a UBS. Porque, assim, se o problema chegar até essa vereadora vai no problema. Eu não corro do problema, eu vou para o problema, porque eu acho que, assim, todo mundo sabe o problema, eu bato quando tem que bater, eu xingo, olha, eu faço tudo que tem que ser feito para mostrar o problema para a população. Só que a minha obrigação também é resolver, Pedro. Eu vou até registrar que quando eu mandei pelo WhatsApp, quem me respondeu, o ex-secretário de Saúde, Carlão Derman. Sim. E ele se surpreendeu e falou, mas fecharam a farmácia? Daí eu concluí que na época dele não acontecia isso. Então, sempre acontece, conforme diz os trabalhadores, que isso sempre aconteceu, porque fecha durante um período para receber, mas eu não concordo. Não. Eu não concordo também, não. Eu não concordo. Não digo que a culpa é dos servidores, eu digo que a culpa é da administração, tem que resolver. A culpa é da administração. O cidadão vai ficar andando de UBS em UBS, gastando passagem e loteria, vai ver se acha remédio. Muito idoso, Pedro. Então, como que um idoso que às vezes vai ali buscar o seu remedinho de pressão vai andar nesse sol para se dirigir para outro lugar? Vamos ter consciência, gente, não dá, não dá. Infelizmente não dá. Alguém escreveu que é falta de servidores. Concordo. Falta mesmo, de profissionais. Guarulhos está parecendo um pesadelo. Volta aí, produção. Tá? Daqueles que você tenta acordar e não consegue. Boa definição, Kleber Matos. Mas, Pedro, a gente também tem que falar, né, uma coisa que é assim, tá ruim, ainda está ruim, a saúde está bem longe de melhorar, né? Mas, poxa, nós não tínhamos, olha, acabou de falar, nós não tínhamos um prontuário eletrônico.
Eu fiz o projeto prontuário eletrônico, hoje já está nas unidades e está favorecendo. Nós chegávamos nos hospitais, e você bem lembra disso, que é bem pouco tempo atrás, nós tínhamos o quê? Gente internada nos corredores, sangrando, sem roupa, era aquele show de horrores. Hoje você não tem mais isso, Pedro. Então, assim, a gente eu tenho trabalhado muito, mas muito mesmo. Eu não me canso, porque eu vejo a saúde como uma missão. Eu não vejo saúde como política, eu vejo saúde como missão. Então, a gente está fazendo, mas, infelizmente, tudo é demorado, a gente precisa de apoio, de pessoas que denunciem para que eu vá lá resolver. Isso também é muito necessário. E é isso. Ok. Obrigado, vereadora Márcia Tasquete. Eu Parabéns agradeço pelo trabalho. de novo, Pedro, pelo convite. É muito bom estar sempre aqui com você e esclarecendo. Continue ajudando a população com as suas postagens, porque isso eu tenho certeza que é um trabalho de muita relevância na nossa cidade. E quero aproveitar e mandar um grande beijo para todos que nos assistem aí, desejar uma feliz Páscoa, um ótimo feriado. E é isso, vamos lutar que a cidade vai melhorar. Não podemos deixar acreditar que não melhora. Melhora sim. 18h44, produção.